tarde, caros ouvintes. Boa tarde, Lília. Bem-vinda a mais um Up Now. Hoje, à quinta-feira mesmo, hoje conseguimos ser à quinta-feira. É mesmo. Boa tarde, Francisco. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos aqueles que nos vão ouvir ao longo da semana. Hoje a Francisca traz aqui um tema que promete, porque nós vamos aqui passar um tema que vai da escassez a uma vida com abundância, não é? Ou seja, do fracasso ao sucesso. Ao longo desta live vamos passar várias chaves de ouro que vão levar o profissional liberal, o empresário a ter sucesso. Porque aqui nós já vamos dar uma pincelada do que nós vamos passar na formação, que vai ser online e também presencial para aquelas empresas que querem essa formação também para os seus recursos humanos. As chaves de ouro vão ser passadas, fiquem atentos, elas vão ser passadas ao longo aqui da nossa live. E Francisca, começa aí o tema que é fantástico. Nós vamos continuar aqui nas redes sociais, como temos estado a fazer nas últimas 3 semanas, temos estado a falar das redes sociais e agora vamos realmente falar das redes sociais para o nosso trabalho, para aquilo que realmente nos importa. Vou fazer só aqui um pequeno enquadramento, só para fazer um resumo daquilo que foi feito nas últimas semanas, em que nós falamos que as redes sociais não vendem apenas os conteúdos, elas competem por 3 recursos: a atenção, o tempo e o comportamento. Já explicámos nas lives anteriores o que é que acontece, não é? Com estas três vertentes que as redes sociais nos provocam a nós, porque o nosso cérebro foi sempre programado para procurar as novidades e, portanto, aqui falamos sobre a dopamina, que a Lília também já falou nisto, aquela vontade que nós queremos estar sempre nas redes sociais, os scrolls infinitos, as notificações que nós vamos tendo e, sobretudo, as recompensas rápidas. E tudo isto, aquilo que nós queremos transmitir é que isto não é falta de disciplina. Muitas vezes o nosso comportamento é levado de forma inconsciente e foi isso que nós falámos nas últimas lives sobre as redes sociais e neste mundo todo virtual que nós hoje vivemos. Falámos também sobre o impacto no trabalho e acho que esta foi na última que tu falaste muito sobre a perda de foco, as tais multitarefas todas, a fadiga mental e a menor criatividade. A Lília deu bastante ênfase também a isso, explicou bastante bem na última live o que é que isso provoca depois para o nosso dia-a-dia, né, do trabalho. E hoje nós queremos nos focar exatamente sobre, então, afinal, para que é que servem as redes sociais? Porque é que nós somos tão atraídas para as redes sociais? Aqui... Há aqui 3 coisas que eu vos quero fazer passar. Primeiro, as redes sociais, parece que toda a gente tem sucesso, não é? A gente vê as redes sociais, parece que está toda a gente com super sucesso, super feliz, com tudo, com uma vida maravilhosa, não é? Todos parecem muito felizes, bem, é ver felicidade por aí, amor por aí fora, nas redes sociais. E uma outra questão, que é que todos parecem especialistas da coisa, independentemente da coisa que for. Um tema, um assunto, toda a gente opina, às vezes opinam sem saber sequer aquilo que esteve por trás de tudo aquilo que estão a opinar, opinam sobre temas, às vezes nós podemos dar a nossa opinião, a nossa humilde opinião, não é? Daquilo que pensamos sobre determinado assunto, com os conhecimentos que nós temos. Agora, há pessoas que parecem que são especialistas em todas as áreas. Aliás, eu acho que isto foi um bocado também provocado por causa da televisão e dos comentadores todos, que aquilo começou a haver comentadores a opinarem aí por todo lado. E isso depois transformou-se nos influencers, né? Todos que temos, os influencers parecem que sabem tudo, percebem tudo, dão a sua opinião, mas fazem de uma forma tão convicta que têm que convencer os outros de que aquilo que eles estão a dizer é real e é verdade. E, portanto, aquilo que nós acabamos por fazer nas redes sociais, sem se apercebermos, é que nós estamos numa constante comparação entre aquilo que nós vimos e aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos. E isso vai provocar alterações no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar. Temos o síndrome do impostor. Vamos falar um dia deste, a Lília vai-nos explicar um dia o que é o síndrome do impostor. Vamos fazer uma live só com isto, que é para vocês perceberem bem o porquê destas manipulações virtuais que nós todos os dias somos confrontados. E depois é a perda de confiança em nós próprios.
não é? Muitas vezes nós vemos isso tudo e sem darmos por ela, a nossa autoestima começa a vir para baixo. E, portanto, é aqui que nós fazemos a criação da nossa identidade profissional. A Lília vai primeiro falar sobre a parte que ela dá sobre a identidade profissional e depois eu darei a minha com estas ferramentas todas e o que é que nós podemos fazer. Lília, passo-te agora a palavra. Sim, então nós vamos em setembro, não é, fazer a formação onde vamos preparar o profissional liberal e o empresário e os seus recursos humanos para que possam ter uma identidade profissional bem estruturada. E ela passa por 3 pilares, que vai ser o primeiro módulo. A nossa identidade, quem nós somos, como pessoa, como profissionais. Depois, a nossa crença de capacidade, o que é que realmente nós já sabemos, quais são as competências que temos, a crença de capacidade e depois a crença de merecimento. Mas o que acontece muitas das vezes, Francisca, é que o profissional nem sabe qual é a sua identidade. Não sabe quem é e também não sabe qual é a sua identidade profissional. E ela é a base. Imagina a pirâmide. Ela é a base de tudo. Se eu não souber quem eu sou como profissional e quem eu sou como pessoa, as outras 2 áreas vão ficar afetadas, a crença de capacidade e a crença de merecimento. E é por isso que muitas das vezes o profissional conquista um trabalho, tem um bom trabalho, tem um bom salário, ou o empresário tem uma excelente empresa, está a ter sucesso, está lá no topo, mas de repente ele cai. Porquê? Porque cai, vai para a falência, porque a sua crença de merecimento, ela não está trabalhada, é negativa. Ele acha que não merece expandir a sua empresa a nível internacional, crescer. Isso está na cabeça dele e ele começa a baixar a sua energia e começa a afetar também a crença de capacidade. Ela, em vez de estar forte, ele confiar nas suas competências que tem, no conhecimento que tem, essa crença de capacidade começa a diminuir e leva o profissional até duvidar das suas competências. E é por isso, muitas das vezes, que o empresário está lá em cima, a empresa aberta, de repente, fecha. E quantas é que abrem, passado dias, estão a fechar? Ou meses, ou anos. Não há, a empresa ela não se mantém com lucro e sucesso ao longo do tempo, porque a sua identidade não foi bem trabalhada, nem a sua crença de capacidade, nem de merecimento. E acontece também com o profissional, está num bom trabalho, estava ali a poucos passos de ser realmente contratado para um cargo superior, mas como a sua crença de capacidade está afetada e a de merecimento, então ele perde esse cargo e muitas vezes acaba por sair. Isto acontece muito. É isso que nós vamos trabalhar no primeiro módulo da nossa formação, que vai ser tanto online como presencial. E que vamos ali preparar o profissional na sua identidade e trabalhar as crenças limitantes e passar essas crenças a serem fortalecedoras. As crenças de merecimento que estão em baixo passarem a ser umas crenças realmente fortalecedoras, fortes, e que a pessoa acredita que pode e merece realmente levar a sua empresa ou a sua carreira profissional para a frente. Exatamente quando nós trabalhamos essa identidade é que nós conseguimos descobrir a identidade também daquilo que nós fazemos. Aquilo que
que é triste ver hoje em dia é os copy-pastes. Toda a gente quer fazer como aquela está a fazer, como a outra está a fazer, quer fazer o mesmo, do mesmo género, com a mesma forma, e agora ultimamente até tenho estado em contacto com algumas pessoas, alguns clientes, exatamente por causa das redes sociais, que nos têm estado a procurar exatamente para conseguirem a notoriedade. E aquilo que às vezes que nós vimos é que elas estão muito iguais a todas as outras que às vezes não têm nada a ver com as áreas delas. Pronto, é aqui o romance, né, que as pessoas têm sobre as redes sociais, sobre aquilo que a pessoa está a fazer, se eu fizer igual. Mas cada um tem que ver aquilo que realmente está a vender como seu produto ou seu serviço. Mas, sobretudo, as pessoas estão a vender a sua imagem. E há uma coisa que nas redes sociais nunca pode ser separado, é a identidade profissional com o meu comportamento a nível pessoal nas redes sociais, porque às vezes uma choca contra a outra. E é exatamente tudo isto que nós trabalhamos aqui nesta formação, em que nós... porque o verdadeiro problema não são as redes sociais, é a competência que nós temos a trabalhar nas redes sociais. Eu dou um exemplo muito simples. Ninguém conduz um carro sem aprender primeiro, não é? Apesar de haver muita gente que conduz sem ter carta, mas pronto, isso já são outros 500. Mas nós aprendemos, não é? Nós vamos aprender como é que devemos de conduzir. As redes sociais é a mesma coisa. Se nós não aprendemos a conduzir as nossas redes sociais, são elas que nos vão conduzir. É o algoritmo que vai definir aquilo que eu faço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu digo. E tudo isto tem que ser controlado. E nós só podemos fazer isso quando aprendemos, primeiro, a ter controle sobre nós próprios, a conseguir perceber quando é que já estou a ir além do timing, não é? E a fazer aquilo que não é a minha criatividade, não é? Que é um copy-paste dos outros. E como é que as pessoas querem ser notadas ou terem notoriedade quando elas próprias estão a fazer igual aos outros? E, portanto, é esta diferenciação, é este trabalho que nós vamos fazer nas redes sociais. Primeiro, nós temos que ser inteligentes a trabalhar com a inteligência artificial. Temos que ser inteligentes a trabalhar com as várias ferramentas. Olha, posso dizer que ainda hoje de manhã, ontem ao fim do dia e hoje de manhã, já descobri mais 4 ferramentas gratuitas para trabalhar com as redes sociais. Fantástico, a gente põe, mas depois podemos alterar e fazer aqui várias coisas. E, portanto, cada vez mais temos estas ferramentas digitais para trabalhar. Às vezes perdemos demasiado tempo, às vezes a procura de coisas ou a ver coisas que realmente não nos interessam. E estas, por acaso, vi-as ontem porque estava à procura das novidades até com a Google. E, portanto, a partir daí aparece. E, portanto, nós é que temos que fazer o algoritmo escolher aquilo que realmente nós precisamos para o nosso crescimento, para o nosso sucesso, para nos dar ideias novas, criatividade, inovação. Porque se nós fizermos sempre iguais aos outros que fazem, tu por exemplo, tu vais ao Instagram dos influencers, está bem que eles não estão a produzir nada, é verdade, mas aquilo parece tudo igual. Não é? E eu só dei por ela agora por causa da polémica dos influencers que foram para Israel. Eu nem conhecia nenhum. Não conhecia nenhum. E por acaso fui ver, pronto, só para, ao menos para me informar, não é? E bem, aquilo parece tudo igual, não é? Eles fazem, é tudo, é tabelado. Aquilo é uma lei, é a lei deles e tem que se fazer assim, 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 assim. Assim como muitos outros trabalhos também, pronto, sobretudo quem está nas vendas, parece que aquilo é um workbook e toda a gente tem que seguir aquilo tudo à risca. E, portanto, é tudo isto que nós vamos trabalhar na nossa formação. Porque ninguém deveria utilizar a IA e as redes sociais sem saber e sem compreender como é que elas funcionam. Porque facilmente vocês são manipulados e vocês são levados para outros patamares que não são do vosso interesse, não é? E, portanto, este controlo e esta forma de aprendizagem é aquilo que nós damos, que vamos dar agora nesta formação, faz parte de um dos módulos que eu dou, porque nós precisamos aprender a trabalhar com IA. Não é só dizer, eu faço lá e faço lá umas perguntas, estou a fazer não sei o quê.
O problema é que depois todo o resto, todo o acompanhamento, e depois é aquilo que eu faço a nível pessoal, não é? Tem que estar de acordo com aquilo que eu estou a tentar vender, porque como é que eu vendo? Por exemplo, imagina, estou a vender produtos de luxo de uma marca qualquer, de uma roupa qualquer, mas depois eu faço exatamente o contrário, não me apresento tal, ou então apresento-me com um determinado outfit e estou a vender uma coisa que não tem a mesma qualidade daquilo que eu visto, não é? Estou a tentar dar credibilidade a uma coisa que não é. E, portanto, estes confrontos, as pessoas vão vendo, vão percebendo, e cada vez mais é difícil nós conseguirmos ter esta notoriedade sem termos estes comportamentos, não é? Sem ter esta aprendizagem. E, portanto, aprender, perceber, tomar as melhores decisões, é aquilo que nós vos damos aqui. E esta construção da identidade tem que ser a construção pessoal e depois a construção daquilo que nós estamos a vender, porque é a minha imagem que eu estou a vender, é a minha experiência que eu estou a vender. Concordas, Lélia, com tudo isto? Concordo, porque assim, quando nós abrimos uma empresa, a base dela, ela é construída, não é? Na visão, aonde eu quero chegar com aquela empresa, não é? Qual é a visão da minha empresa? Quais são os valores por qual a minha empresa se rege? E qual é a missão? E baseado nisso, mas eu não preciso estar, como tu falaste que acontece muito, a repetir o que o outro repete. Eu preciso ser criativa. Eu quero que a minha empresa chegue a este, não é? Até este patamar, mas eu vou ser criativa, vou ser original, vou realmente, para me posicionar nas redes sociais, vou fazer algo que leva a minha empresa a ser realmente reconhecida, a me posicionar bem, baseado naqueles valores, baseado naquela missão, naquela visão que eu construí. E para isso é preciso que o empresário ou quem trata das suas redes sociais, que nem sempre é o empresário, pode ser uma pessoa responsável que está lá na empresa, não é? Que ele acompanhe e que ele saiba para que ele possa realmente posicionar bem a empresa ou o negócio nas redes sociais. Porque quando eu falo por mim, até à pandemia eu não trabalhava muito as redes sociais, mas quando veio a pandemia foi como que uma obrigação eu tirar uma formação específica para trabalhar as redes sociais e poder trabalhá-las todas elas, não é? Desde o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, o TikTok também comecei, mas assim que ele veio, eu comecei. Porquê? Porque também há ali no TikTok também que, não é? que nos segue e que muitas das vezes precisam também do nosso trabalho. Mas essa preparação tem que ser feita, a evolução. Então, a nossa formação vai preparar como trabalhar com a IA no nosso negócio e como realmente, o primeiro modo, construir a sua identidade que possa depois também se lançar nas redes sociais, ter um bom posicionamento, uma boa expansão a nível nacional e internacional. Um está sempre ligado ao outro. E foi como tu falaste. Numa rede social tem que haver a apresentação do negócio, mas também numa rede social convém ter ali um bocadinho do nosso dia-a-dia, não é? Não, concordas? Ou seja, ter ali um bocadinho também é by the book. No by the book, sim, nós temos que mostrar também a nossa experiência. Eu, por exemplo, eu não faço isso nas minhas redes sociais. Eu sou muito... Não, uma corrida que tu fazes, uma atividade física que tu fazes. Pois, mas eu não faço isso. Eu sou muito reservada naquilo que eu faço. Para mim, as redes sociais é só para trabalho. Não há mais nada. Se não for relacionado com o trabalho, eu não coloco. Não. Mas isso é uma opção minha. Pronto, não é... o by the book, né, das redes sociais diz que nós também temos que partilhar do nosso dia-a-dia, que tem que fazer isso. Muita gente faz. Eu pessoalmente não o faço. Não faço, mas em consciência, porque acho que não tenho... eu acho que a minha vida é tão desinteressante que o meu trabalho é muito mais interessante que a minha vida pessoal.
Eu não faço desporto, ao contrário de ti, portanto não posso mostrar. Olha, mas por causa disso, olha, deixa-me só te lembrar, lembrei-me agora, tive com uma prima minha que ela e o marido deles fazem muita corrida e fazem aquelas corridas todas, não sei como onde, nas montanhas e nas serras e naquilo. E há uns tempos para cá que ela não tem postado nada. Olha, ela é psicóloga também. Eu assim, olha lá, então, mas que vocês deixaram de desporto? Ah, não, deixámos foi de postar. Eu assim, epá, mas eu agora já não me canso só de olhar para vocês, tens que voltar a postar. Portanto, dava-me gozo olhar para ela, daquilo que ela faz. A motivação, por causa da motivação também. Sim, sim. Pronto, eu senti falta daquilo, senti falta de haver no desporto. E como tu sentiste, quem está a seguir as redes sociais também vai sentir quando tu não postas. Exatamente. Vai sentir. Então, segundo né, os estudos que são feitos, é importante postar todos os dias, nem que seja uma vez. Se a pessoa puder postar mais vezes, vai ali ter ainda mais seguidores a determinadas horas. Mas tudo isso tu vais também falar um pouco depois também na formação, não é? Vais falar um bocadinho sobre isso. Mas é importante o profissional, o empresário, se preparar para que possa posicionar e possa levar o seu negócio a um bom porto, a desenvolver a nível internacional. Não é, Francisca? É porque... acabou-se de me varrer aquilo que eu estava a pensar, é impressionante. Eu estou a precisar de férias. A falta do almoço, de férias. Já sei. Aquilo que também o empresário tem que ter a noção é que tem que estar preparado para a quantidade de conteúdos que é preciso. E uma das coisas que eu ensino não é preciso às vezes muito conteúdo, é preciso saber trabalhar os conteúdos. A forma como se posta, como se divulga nas redes, a quantidade de vezes, a forma. Às vezes o mesmo conteúdo pode dar para 3 ou 4 posts diferentes, com sentidos diferentes, e termos o mesmo conteúdo. Porque uma das coisas que as minhas clientes agora, porque são só mulheres, olha, é ótimo. Às vezes o que elas dizem é, eu não tenho tempo para estar sempre a fazer vídeos e estar sempre a fazer não sei o quê. Assim, não é preciso. Às vezes, menos é mais. Olha, ensinaram-me isto, foi uma miúda que me ensinou isto há anos. Às vezes, fazer menos, mas melhor, com várias vertentes. E às vezes um vídeo de 5 minutos pode-se converter em 5 vídeos, né? De 1 minuto cada, ou de 30 segundos cada, ou uma mensagem de cada. Portanto, às vezes, não, uma só filmagem pode dar para vários tipos de conteúdos e várias formas. Porque nós também precisamos de tempo, né? Para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa vida social. E, portanto, os conteúdos absorvem muito e muito tempo. Não é? Nos primórdios, estou a pensar quando começou o TikTok, bem, era ver as pessoas passarem horas e horas e horas e horas a fazer filmagens para o TikTok. Não é preciso. E hoje com a inteligência artificial, muito menos, porque às vezes até as próprias imagens a gente consegue dar o movimento às imagens e não precisamos de estarmos nós a filmar, basta a nossa imagem, ela faz os movimentos ou diz aquilo que nós queremos e, portanto, tudo isto são ferramentas que nós damos na nossa formação, que vai começar em setembro. E as redes sociais são um dos fatores principais, apesar de eu achar que vai haver mais redes sociais e outras formas de comunicar, não devem tardar muito. Provavelmente não vai chegar daqui a um ano, já vamos ter aí ferramentas novas de comunicação social. E, portanto, eu acho que é fundamental e ser consistente em todas elas, não é? E daquilo que eu faço. E eu preciso de informação. Não só aquela, e agora voltando aqui para o meu trabalho do diário, não é só aquela notícia sensacionalista daquele produto que eu estou a vender. Muitas vezes as pessoas agora já começam a procurar, por causa das fake news, por causa das burlas, por causa de tudo isso que nós falamos, não é? Nas lives anteriores, as pessoas cada vez procuram mais o tipo de informação, a base técnica, vão ver o perfil da pessoa. Daí a importância, por exemplo, do LinkedIn. Nós temos que ter o nosso perfil do LinkedIn, a nossa página profissional. Não é só a página da empresa, mas a nossa página. E dar conteúdos, porque é onde as pessoas vão ver a credibilidade ou não
de quem está Sim, porque a o trabalhar. LinkedIn, desculpa interromper, é realmente uma rede onde estão mais empresários e ele é mais procurada por esses profissionais, o LinkedIn. Eu recordo-me recentemente, estavas a falar aí nos vídeos, eu recentemente estava a lançar ali um vídeo até do momento da formação que nós tivemos no Congresso, e então dizia-me assim lá por mensagem, até foi no Instagram, este vídeo vai ter um menor alcance. Porquê? Porque estava com 3 minutos. E então, o vídeo às vezes não precisa de ser um vídeo muito grande, pode ser meio segundo. Quanto mais pequeno e objetivo, até vai ter muito mais seguidores, vai ser ter mais visibilidade e o tema, ele precisa ser um tema que vá ajudar a pessoa, não é? Naquele momento. Eu recordo-me esta semana, numa das minhas corridas, eu não uso filtros, não é? Sou muito natural. Então, numa das minhas corridas, eu já tinha feito 4 quilómetros e tal, já estava quase a chegar ao meu trabalho. Foi naquele dia que eu decidi não poluir o ar, pronto. E então, estava a chegar quase ao trabalho, já toda transpirada, fui inspirada, porque a atividade física inspira-me para eu realmente passar assim temas que são importantes. E veio-me aquele tema à mente e eu fiz na hora. Olha, vou-me posicionar aqui, até virada para o castelo, não é? Agora o castelo está considerado, ou vamos ver se ele vai ficar bem classificado como as 7 maravilhas. Sério? Que bom, que bom. Eu lembrei-me, vou-me posicionar aqui, vou fazer um vídeo e lembrei-me de o fazer, mas o mais curto e objetivo, porque eu atendo várias pessoas que às vezes me dizem: eu não tenho força para fazer atividade física, eu não tenho força para sair de casa. Aquelas pessoas estão assim mais deprimidas. E então lembrei-me: olha, vou fazer este vídeo para despertar as pessoas, para elas realmente contemplarem a natureza, cuidarem delas, fazerem atividade física. E fiz ali um vídeo assim, acabadinha, né, de chegar, toda transpirada, o mais natural possível. Curto e objetivo. Depois até falei naquilo que eu passei há 34 anos, pronto, não sei se já viste esse Pronto, já vídeo. te alongaste no vídeo, pronto, não? Mas pronto, mas ficou pequenino, ficou objetivo e pequenino. acho que vai despertar um bocadinho nas Eu acho pessoas. que ainda não vi esse teu vídeo do Castelo de Leiria. Foi dos últimos, foi ontem. Então ainda não tive a oportunidade de ver. Pronto, E então foi uma inspiração para levar aquela pessoa que às vezes está deprimida, está ali, não quer sair da cama, não quer sair de casa, a ter contato com a natureza, pronto, a fazer exercício, a procurar ajuda, porque nós temos que reconhecer que precisamos de ajuda, tanto quando estamos a passar por um desafio na saúde mental, como também na nossa carreira profissional, e essa é a minha missão e da Francisca nesta formação, é dar esse auxílio para que o profissional, o empresário possa realmente estar preparado e possa escrever uma nova história de vida. E nós deixamos desde já o convite, pode o empresário querer também passar essa formação aos seus recursos humanos, nós fazemos presencial ou também online. É isso, não é, Francisca? Sim, aquele que está no nosso link é o online, mas todos os profissionais, todos os empresários que quiserem fazer esta formação em empresa com os colaboradores, nós estamos também abertos, é só depois fazermos as marcações dos dias dessa formação. E, portanto, convido-vos depois a verem aqui o link em baixo, de irem ver os nossos módulos todos e o que nós trabalhamos. Claro que aprofundamos. A minha parte, aquilo está sempre a ser atualizado, não é? Pronto, como eu acabei de dizer, já temos mais 4 ferramentas novas para poder trabalhar as redes sociais de uma forma fantástica e ferramentas gratuitas, imagina, o Google está a dar isto de forma gratuita. Nós temos desculpa interromper, nós somos 2 profissionais, estamos sempre em atualização. Todos os dias eu estou em atualização, a aprender novas formas de proporcionar qualidade de vida, maior sucesso na carreira profissional empresarial também, e a Francisca também, ou seja, nós acompanhamos essa evolução e queremos também que o nosso público tenha essa oportunidade nessa formação de crescer, de evoluir. Francisca, tu podes dizer, para ti, estares no Congresso foi um despertar também, porque
tu saíste dali e foste logo pôr em prática aí os teus, não é? As tuas não foi logo, mas sim, foi aqui 1 mês ou 2 depois, porque depois tivemos a Christine, né, que no meio disto tudo, mas sim, foi aproveitar um bocadinho, não, aproveitei tudo aquilo que tive do congresso para pôr em prática. Sim, para pôr em prática. Há uma que tu falas dos nossos, como é que é? Das historinhas, né? Da parte das historinhas todas. Foi um desafio muito grande. A Christine, eu acho que ainda foi pior que a pandemia para nós, porque a pandemia estávamos em casa, não é? Houve as dificuldades de trabalho, dessas adaptações todas. Eu acho que foi o salto para as pessoas trabalharem com as ferramentas digitais. Mas a Christine, aqui na Zona Centro, foi pior, porque estragou muitos negócios. O meu foi um deles, não é? Fiquei sem poder trabalhar completamente. Portanto, eu não tinha como ter recursos, né, financeiros. E, portanto, sim, foi aqui um desafio bastante grande. Felizmente agora já estamos, e já passaram 6 meses e ainda não estou a ter retorno, não é? Ainda estamos aqui a investir. Mas sim, mas teve muito a ver também com aquilo que nós fizemos no início do ano. E não esquecer que eu estive contigo no dia antes da tempestade, não é? Fui à minha consulta contigo no dia antes da tempestade. E, portanto, tudo isso nós também ajudamos e passamos, não é, para os nossos formandos, e em tudo aquilo a Lília está sempre também atenta a todos os novos estudos, e nós já passamos aqui nas lives alguns estudos que têm havido, sobretudo sobre a saúde mental, daquilo, todas as perturbações, não é, que hoje vai afetar 50% da população portuguesa, e sinceramente pelas notícias que se têm ouvido esta semana, acho que realmente a gente está a pensar isto cada vez está pior. E não estou a falar da CMTV, da CMTV, onde normalmente aparecem sempre as desgraças todas, mesmo nos outros canais e mesmo os internacionais que eu ouço, parece que há um agravar daqui da situação, e portanto nós temos que saber controlar e navegar neste novo mundo. E temos que nos preparar. E quando nós nos preparamos a nossa identidade como profissional e pessoal, a gestão da emoção, do pensamento, nós podemos ouvir a notícia, mas isso não vai afetar a nossa energia, porque nós já sabemos como ultrapassar. Foi aquilo que tu fizeste, participaste num congresso, num momento de desafio depois da tempestade, tu soubeste reerguer a tua vida, soubeste usar essas competências que tens dentro de ti, soubeste gerir o pensamento, as emoções e, não é, fortaleceste e levar a tua vida à frente. E é essa preparação que nós vamos reagir com inovação e com criatividade, sempre. Eu, por exemplo, eu acho que no meu percurso de vida, eu quando tive que recomeçar sempre tudo, não é? Porque também me aconteceu, como acontece com muita gente, eu recomecei sempre com coisas completamente diferentes, ou em temas diferentes, em áreas diferentes, mas que acabava por ser um upgrade de tudo, da condensação de tudo aquilo que eu tinha aprendido até ali. E, portanto, dava aquele salto com o meu conhecimento todo, mas mudava de área. Apesar de eu achar que esta mudança de área não é bem uma mudança daquelas radicais, como às vezes as pessoas pensam, quando eu digo o meu percurso profissional, então, mas tu já foste daqui para ali, parece que não tem nada a ver. Não, é um upgrade da condensação de tudo aquilo que fui aprendendo, da minha experiência, e de saber que já tenho capacidades para poder fazer mais alguma coisa. Diferente, é certo, mas com a bagagem toda que eu trago, com uma maturidade pessoal, uma maturidade pessoal e uma maturidade profissional que vai marcando a minha imagem, e a minha imagem também vai evoluindo, não é? Ao longo do tempo. Nós não podemos ficar estagnados, e estamos numa época e num tempo em que não podemos pensar que vai ser tudo igual àquilo que foi. Não vai. As coisas já mudaram, e as pessoas que ainda continuam com a mentalidade que é tudo igual, não é. E não pensem que só fazer os vídeos no TikTok, só fazer os posts no Instagram, vê-se tão pouca qualidade às vezes das nossas coisas, quando as pessoas têm potencial para fazer tão melhor, não é? Muito melhor, com uma excelência, e não precisa de muito, mas aí está. Ninguém sabe conduzir bem um carro se não aprendeu a conduzir, e nós não sabemos
andar e navegar nas redes sociais e neste mundo virtual se nós também não aprendermos. E, portanto, eu acho que é esta mensagem que eu deixo hoje, para se inscreverem e para perceberem que realmente nós precisamos de aprendizagem. E nós damos aqui um bocado de forma holística. A nossa formação é bastante holística, abrange vários pontos, várias vertentes de todo o nosso negócio e que nós podemos depois replicar em todas as áreas, em todos os departamentos, em tudo aquilo que nós queremos fazer. E claro, temos aqui o acompanhamento e das mentorias depois da formação e, portanto, fazemos sempre este acompanhamento aos nossos formandos e, portanto, não deixem de, a partir de setembro, mudarem a vossa vida, fazerem o upgrade da vossa vida para que consigamos ter realmente sucesso neste novo mundo e nesta nova era. Que está em transformação, é isso mesmo. Fica feito o convite e aguardamos por si na formação. É só clicar no link, fazer a inscrição e queremos desde já agradecer por estarem aqui connosco na live e também a todos aqueles ouvintes que vão também ouvir a nossa live. Desejamos muito sucesso, tudo bom e conte connosco 100% para que possam levar realmente esse potencial que está aí dentro de vocês, a competência, a expandir a um bom porto, tendo sucesso na vossa carreira profissional e no vosso negócio. Tudo bom para vocês. Francisca, muito obrigada por me receberes e tudo bom. Beijinhos. Obrigada, Lídia. Até para a semana, ouvintes. Tudo bom. Ai. This is our time.